10 dicas para sua viagem de Nova York. E a última é tão boa quanto a primeira. Passagem aérea. De São Paulo, pelo menos, existe voo direto para Nova York. São várias opções de companhia aérea e leva em torno de 9 horas. Então escolhe a mais barata. Qual aeroporto descer? Meio que tanto faz. A distância é meio semelhante, seja o LaGuardia ou o JFK. Segunda dica, hospedagem. Não tem jeito. É muito caro se hospedar em Nova York. Esse é o maior investimento que você vai fazer na sua viagem. Por quê? Os hotéis são muito caros e não tem Airbnb. Você não encontra apartamentos para alocar por um curto espaço de tempo. Caso contrário, hotel, e eles são pequenos. E aí você vai pesquisando por regiões para ver se vale a pena, que aí acaba ficando mais barato dependendo de onde você for se hospedar. Terceira dica, bairros. Não só para se hospedar, mas também para visitar. Muita gente quer ficar na Times Square, que por incrível que pareça, é um pouco mais barato. Justamente porque lá é um caos, barulhento. É o lugar que eu particularmente menos gosto de Manhattan. É a sua primeira vez por lá? Vale a visita, mas não fica ali por perto. Existem várias outras regiões melhores para isso, inclusive em Manhattan, como Lower East Side, Soho, East Village, West Village. Então você vai fazer o seguinte, pega o mapa de Nova York, de Midtown para baixo é melhor. Pra mim, tá? Dá pra você ficar um pouco mais pra cima, na altura do Central Park também, mas eu recomendo mais no meio ali, que é até a rua 30. É bom. Se é a sua primeira viagem, faz Manhattan e não deixa de fazer o Brooklyn. Brooklyn é enorme, tem muita coisa legal lá que vai além de Williamsburg, que é a principal região. Você tem Greenpoint, você tem Bushwick, você tem mais pro sul do Brooklyn. E aí, se permita visitar bairros diferentes, como o Harlem, que tá pra cima do Central Park, que é um bairro afro-americano muito legal, cheio de cultura, comida boa, música. E aí tem também o Queens, que eu conheci um pouco nessa minha última viagem por lá e tem muita coisa interessante. Bronx, eu confesso que eu não conheço, mas eu super visitaria. E aí, claro que eu não tô mencionando os bairros que muito provavelmente você vai visitar, como o Chinatown e o Centro Financeiro, por exemplo. Próxima dica, internet. Liga na sua operadora e ativa o seu modo América. Cara, eu acho que tu vai pagar 10 a 15 reais por mês, mais ou menos. Você vai ter que ficar o ano inteiro, mas que vale muito a pena. Aí o seu plano aqui do Brasil, ele automaticamente é transferido para os Estados Unidos. Você pega, abre seu celular e tá pronto e resolvido. Simples assim. Funciona perfeitamente. Quer contratar um chip? Pode também. Mas eu geralmente faço isso. 150 reais? Claro, isso vai depender da sua operadora, mas liga lá que sempre tem uma opção boa para você fazer. E é muito importante você ter internet para você usar Google Maps, para você fazer pagamentos no metrô, que é só fazer aproximação, qualquer viagem que seja, principalmente em Nova York. Transporte, 95% de Nova York é plano, então ela é ótima para andar. Bicicleta é uma ótima opção também, baixa o aplicativo, você tem bicicleta elétrica e tem também a bicicleta normal. Obviamente a bicicleta elétrica pesa um pouco no bolso, mas é bom fazer um passeio, né? Você conhece bem a cidade. Carros de aplicativo, fica a dica aí pro Lyft, que é um específico que tem lá. Geralmente pode ter um preço melhor do que outros aplicativos. Inclusive pelo Lyft você consegue também locar as bicicletas. E gente, esquece locar carro. Não tem a menor necessidade. O trânsito de lá é caótico. Não tem nem lugar para você estacionar. E ó, usar carro de aplicativo, dependendo da hora, é bem caro. Então o que você vai usar muito e eu recomendo demais é metrô. Que tem pela cidade inteira. Você chega em qualquer lugar. Eu nunca vi uma malha metroviária como a de Nova York. Ele é sujo? É. De vez em quando tem uma galera meio estranha que não vai mexer com você, mas tá lá? Tem. Mas ela te leva para onde você precisar. E aí muita gente compra Metrocard, que é um cartãozinho que você pode usar durante a semana. Mas não precisa fazer isso. Pega seu celular ou o seu cartão de aproximação, encosta, entra e vai embora. Simples assim. Dependendo da quantidade de viagens que você fizer, ele para de cobrar. Então não precisa comprar o Metrocard, que é esse cartão que te dá passe livre por um determinado número de dias pagando um valor fechado. E é direto na catraca, tá? Só encostar, foi embora, tchau. Pro metrô é importantíssimo o Google Maps. Segue ele. Olha qual é a entrada que você tem que pegar, qual é exatamente o trem que você tem que pegar, porque eles se cruzam em uma diferença de tempo de 1 minuto. Então você pode achar que é o certo, mas não é. Então leia a entrada do metrô e também o que está escrito no trem quando ele chegar. Uma dica que eu faço para confirmar, se você tiver na dúvida do metrô, é olhar qual é a próxima estação. Se bater com o que é a próxima estação do Google Maps, você tá no certo. E cuidado com os expressos, porque tem vezes que você acaba entrando no metrô e ele pula todas
todas as estações e aí lascou, que aí você vai parar do outro lado da cidade. E vale dizer também que nas saídas dos aeroportos tem trem e metrô que te levam para Manhattan, pro Brooklyn, para onde você precisar. Próxima dica, melhor época para você visitar Nova York. Para mim, de modo geral, a melhor época para qualquer viagem é o outono. E em Nova York também. Fuja do inverno, que é bem puxado, e do alto verão. As estações lá são muito bem definidas. Então, dezembro, janeiro e fevereiro é frio, chega até a nevar. Março, abril principalmente, começa a esquentar, que foi a época que eu fui agora, né? Que eu fiquei 2 meses e meio lá. Eu cheguei lá dia 10 de abril, cheguei a usar umas 2, 3 vezes um casacão pesado, depois casacos mais leves, porque foi chegando a primavera e tudo foi se acalmando. Se você for também no alto verão, que se eu não me engano é em julho e agosto, aí é muito, muito quente. Dê preferência para as meias estações. Inclusive, eu fui lá fazer um intercâmbio, fiquei 1 mês estudando inglês e, claro, aproveitei a cidade e também fiz bastante conteúdo. E quem me deu todo o suporte para fazer essa viagem foi a Be Education, que é uma agência de intercâmbio aqui do Brasil. Eles te dão suporte de hospedagem, aéreo, claro, da escola, enfim. Tô recomendando não só pela parceria, eles são muito legais, fazem um belíssimo trabalho, então entre em contato pelo site ou pelo Instagram. Próxima dica, bebidas alcoólicas e outras coisas mais. Nos Estados Unidos, como um todo, é proibido beber antes dos 21 anos. E em Nova York, porque cada estado tem a sua política, não pode beber na rua. Então, se eu quiser pegar uma latinha de cerveja, saindo de uma avenida bebendo, não pode, é proibido. Você pode beber, claro, na calçada, na frente de um bar, ou dentro de bares e restaurantes, na sua casa, onde você quiser. E para encontrar bebida alcoólica, normal. Bares, restaurantes, supermercados, tem muita conveniência pequenininha que vende ótimas cervejas, aliás. Estados Unidos como um todo, grande produtor de cerveja. Whisky também, né? Cannabis, sim, é legalizado em Nova York, já tem uns 3, 4 anos. Não é legalizado nos Estados Unidos inteiro, tá? Nova York, claro, tem outros estados também. O interessante é que não é só para uso medicinal, mas também para uso recreativo. Então você vai numa loja específica e tem lá diversas opções para você comprar e usar de uma forma consciente e recreativa. E não é só chegar e comprar, eles fazem um cadastro teu. E aí sim, você tá liberado para comprar e consumir. O cadastro você faz na loja mesmo, tá? É assim, sem demagogia não, eu não sou consumidor, não gosto, mas as lojas são lindas, são bem legais, então vale a visita, mesmo que você não consuma. Acho que para conhecer um novo mercado pode ser legal. Documentos, dica bem importante. Você precisa de passaporte, óbvio, e visto para viajar. Porém, em Nova York, não precisa andar com passaporte. Aliás, isso é uma dica que eu dou para qualquer viagem que você fizer. Tira uma foto do seu passaporte, deixa no seu celular ou deixa num drive para você poder abrir em qualquer lugar. Se você perder um passaporte, é um BO gigantesco. E sério, eu já viajei bastante nessa vida. Eu precisei do passaporte físico mesmo, indispensavelmente, 1 ou 2 vezes. É melhor eu voltar pro hotel, pegar o passaporte, do que eu perdê-lo e ter que tirar uma segunda via. Então, Nova York funciona muito bem com o documento original que você tem do seu país. Então pode ser tanto carteira de motorista quanto RG, mas tem que ser físico e original. E você vai precisar usar esse documento, principalmente se você quiser beber bebida alcoólica ou se você quiser se cadastrar numa loja de cannabis. Próxima dica, bares e restaurantes. Tem muita opção em Nova York, é assustador assim. Você assiste o meu vídeo que lá eu recomendo alguns lugares e vê também no meu Instagram, que eu tenho nos meus destaques lá várias dicas legais. Mas de via de regra é sempre bom você fazer uma reserva, principalmente nos restaurantes mais badalados, e lá isso funciona muito bem. Inclusive os horários de almoço e jantar são mais cedos do que a gente está acostumado. Tem lugares que abrem 11h30 e por volta das 2h da tarde estourando, já encerrou. Jantar começa às 5 da tarde e às 10 praticamente você já não consegue mais sentar e comer. Comer num restaurante. Lógico que você vai ter várias outras opções. Além dessa falta de costume que a gente tem da reserva, lá também geralmente você tem um tempo determinado para ficar dentro do local, que pode variar um pouquinho, mas em média são 2 horas. Então, morra, se por um acaso eu estiver chegando nesse limite, eles vão me convidar para sair do restaurante? Vão, de uma forma educada, mas eles vão. Por isso que eles têm algumas estratégias que eles fazem para que não aconteça isso e que você consuma dentro desse timing, que é geralmente fazer todo o pedido de uma vez só. Claro, putz, eu quero fazer um complemento depois de um prato, beleza, eles não vão deixar de te servir, mas eles pedem que você faça o pedido meio que de uma vez só. Assim, eu achei isso um pouco estranho no começo, mas depois, entendendo a dinâmica, eu não vejo muito problema, porque querendo ou não, o restaurante é um negócio. Aí você fica lá 3, 4 horas sem consumir, vendo o trabalho ali, né? Não sei, mas eu super entendo quem se incomoda com isso. Outra coisa que é muito importante, caixinha, os famosos tips. É obrigatório? Não é obrigatório. É indelicado não pagar? É super indelicado não pagar.
Pra mim, seja no Brasil, em qualquer lugar, se dá a caixinha desde que seja cultural desse local. Por exemplo, na Europa, vários países não cobram caixinha. Então tá tudo bem, porque essas pessoas já ganham um salário maior. Agora, no caso dos Estados Unidos e aqui do Brasil, é diferente. As pessoas ganham um salário piso ou baixo e a grana mesmo vem da caixinha. Lá em Nova York você pode dar o quanto você quiser, mas na conta já vem sugerido 18, 20, 22,5 ou 20, 22,5 e 25. Tudo eu tô falando em porcentagem a mais do valor consumido. É um tips bem alto. Então se você gastou R$100, muito provavelmente você vai gastar 120 por causa das tips. Quanto que eu dou? Cara, é 20%. Você foi bem atendido, tá ali, é 20%. Se você deixar 10% ou se você não pagar, a pessoa vai te perguntar o porquê. Na minha opinião, paga. Ah, não dá, 20% é muito, vai num local um pouco mais barato. Se adeque a isso, porque as pessoas que estão te servindo e trabalhando lá dependem disso pro seu sustento. Agora, se você foi bem atendido, tá com uma grana a mais ali, aí dá 22, 25, 100%, aí dá o que você quiser. Eu deixei o melhor pro final, que é dinheiro. Bom, lá funciona muito bem esses cartões internacionais que você recarrega. 95% dos lugares aceitam de tap mesmo, mas eu recomendo você ter o físico e ter sempre duas opções. Vai te ajudar. Isso para qualquer viagem. E aí, em Chinatown mais específico, tem alguns lugares que só aceitam dinheiro. Então, cara, vai com $100 e em espécie, o resto tudo em cartão, você tá resolvido, não vai gastar mais do que isso. E o quanto se gasta em Nova York? Vamos lá. Cara, dá pra fazer uma viagem barata pra Nova York? Porra, dá. Tirando hospedagem, dá. Dá pra gastar muito? Pô, se dá. Metrô, tudo em dólar, tá? E nos dias de hoje. R$2,90. Independente do trecho que você fizer. A não ser o trem que você vai pegar do aeroporto, que se eu não me engano são $10. Transporte de aplicativo. Cara, a corrida mínima lá vai sair $15. Bicicleta pra você alocar aproximado, tá? R$4,50. Desbloqueou, você tem 45 minutos pra andar. Depois ela vai cobrar um valor por minuto. Isso para bike normal. A bike elétrica já é mais cara. Hospedagem, ela varia muito, tá? Dia de semana é mais barato do que final de semana. Dependendo da época também cai bastante, mas vamos fazer uma média por volta de uns $350 a diária. Uma hospedagem, ok, pequena, um bairro legal. Agora, lógico, você pode pegar hostel, né? Enfim, outras coisas aí, economiza. Para comer e beber, vamos lá, se você sentar num bar, eles chamam de dive bar, é como se fosse o boteco deles, em média, um pint de cerveja de 500 ml sai entre $7 e $10. Tudo isso sem tips, ainda tem que acrescentar a caixinha. Drinks, em média, $20, também sem tips, tá? Tudo que eu falar de comida e bebida sem tips. Para você comer uma refeição trivial ali, dá para você comer entre $10 e $15. Claro, você pode ir para Chinatown e comer por $5. Agora quero ir para um jantar mais legal, bacanudo, com entrada, prato, sobremesa, 2 tacinhas de vinho, uns $80. E claro que dá para subir, como por exemplo ir num menu degustação do Eleven Madison Park, que deve estar por volta de $400. Mas pelo menos eu acho que já tem tips incluso. Mas é óbvio, você tá indo nos melhores restaurantes do mundo, 3 estrelas Michelin, enfim. É importante, museus, varia entre $15 e $30 e dá uma olhada, porque geralmente tem um dia específico na semana que você tem desconto ou é de graça para entrar. Pior dia, na verdade, é quando tá chovendo, porque todo mundo vai pro museu. Essas foram as minhas dicas. Se você quiser ver dicas de bares e restaurantes, assista o vídeo anterior, que tá lindíssimo, que a gente fez lá em Manhattan. Valeu e até o próximo vídeo, porque esse canal continua, tá? Continua.